Fala jovens, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da moeda que é muito promissora para 2019, conhecida como Cardano, tá? É uma moeda bem recente e eu vou passar para vocês porque que eu invisto e eu estou juntando e acumulando Cardanos para o ano que vem, principalmente para o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma dica de investimento, não faço recomendações de investimento, não sou responsável pelo investimento de ninguém, então eu vou passar aqui os fundamentos da moeda e o motivo de eu estar investindo nessa moeda, porém isso não pode ser considerado uma dica de investimento, tá? Então eu entendo que você precisa, se você tem interesse em investir nessa moeda, você pode utilizar esse vídeo aqui para você se fundamentar-se, ter razões para acreditar que a moeda tem um potencial, mas tenha ciência que você é responsável pelos seus atos, ok? Muito bem, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a nossa aula de altcoin, que é a Cardano. O que é a Cardano? Tá? Então, a Cardano ela foi lançada em setembro de 2017 e ela tem 2 anos de desenvolvimento, né? Ela foi conceituada por Charles Hoskinson, que é um dos cofundadores do Ethereum e do Ether. Tá? Então, a Fundação Cardano é a entidade regulamentada sem fins lucrativos, que é a organização de custódia das Cardanos. Quais são as características únicas dessa moeda? Então assim, ela é considerada uma criptomoeda de terceira geração, tá? E ela é a única que é desenvolvida por uma pesquisa acadêmica revisada por pares, ou seja, o paper dela ele não é criado e estabelecido com regras geradas por apenas uma pessoa, e sim por um grupo de pessoas, que pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento em tecnologia, que seja especialista em criptografia, que pode fazer alterações nesse paper e que em um conjunto de pessoas, se as pessoas concordarem com isso e entrarem nesse consenso, geralmente as atualizações e também as melhorias da blockchain da Cardano, elas se tornam reais, né? Então, o paper dela é justamente criado e desenvolvido por muitos especialistas ao mesmo tempo. Isso faz com que a tecnologia dela aí seja praticamente insuperável em relação às outras criptomoedas, tá? Então a tecnologia dela está muito à frente, por exemplo, do Bitcoin e do Ethereum, tá? Então a primeira geração de criptomoedas foi o Bitcoin. O Bitcoin ele trouxe aquele sistema de recompensa chamado mineração, onde, como não tem um banco central que faça a centralização de poder do blockchain, ela utiliza pessoas da própria rede para fazer o processo de transação das operações e elas ganham uma recompensa com isso, que é conhecido como Proof of Work, ou prova de trabalho. A segunda geração veio o Ether com seus contratos inteligentes, que é a rede Ethereum, né, onde esses contratos inteligentes você pode gerar novos tokens, novas moedas, e também você pode adotar os contratos inteligentes para diversos tipos de tecnologias e diversos tipos de campos dos mais diversos, tá? Além disso, nós temos a terceira geração, que é a Cardano, então que ela foi criada para resolver principalmente 3 problemas, que é a falta de escalabilidade, a falta de interoperabilidade e a sustentabilidade da moeda, das moedas digitais, tá? Que foram sempre, desde o início do surgimento do Bitcoin, sempre foram esses 3 principais problemas, tá? E ela é conhecida como uma fair coin, ou seja, ela é conhecida como uma moeda justa, tá? Ou seja, ela tem todas as características de uma moeda justa, e o Bitcoin, ele, em algum momento, ele se perde nisso, porque basicamente quem possui mineradores e mineradores maiores, elas possuem, vamos dizer assim, uma capacidade de ganho de recompensa maior do que mineradores menores ou de que pessoas comuns com computadores comuns, tá? Além disso, ela também é descentralizada, né? E ela é melhorada e desenvolvida através de um consenso de pessoas. Então, pessoas com conhecimentos diversos podem adotar seus conhecimentos para a melhoria do sistema da Cardano, tá? Além disso, nós temos a escalabilidade, então, que é o primeiro problema que ela promete resolver em relação às outras criptomoedas, tá? Que ela promete aumentar o número de transações por segundo. Então, a escalabilidade, ela possui diversos fatores. E um desses fatores é que, se hoje o Bitcoin ele fosse adotado como uma moeda global
do nada, assim, né, do dia para a noite, ele não teria a capacidade de aceitar um número de transações entre diversas bilhares de pessoas no mundo, porque ele geralmente, no início dele, ele fazia 7 transações por segundo. Aí agora com a atualização do Light Network, que está em fase beta ainda, ele está melhorando essa questão das transações, porém não chega nem perto aí do potencial que a Cardano pode ter, que a Cardano ela se assemelha muito ao potencial da XRP e da XRB, que é a Nano, né, a Ray Blocks, que era conhecida como Ray Blocks, onde a capacidade de transações por segundo pode ser mais de 7.000 transações por segundo. E realmente uma moeda que tenha a intenção e que tenha a vontade de ser utilizada no mundo todo, ela precisa se preocupar com essa questão da velocidade das transações, tá? Mesmo que isso não seja determinante para o sucesso dela. Então, para que ela consiga funcionar dessa forma, né, através de um processo de velocidade de transação maior, ela utiliza uma tecnologia diferente do Proof of Work. Enquanto que no Proof of Work você precisa de computadores para fazer cálculos matemáticos complexos para fazer a validação das transações, no Proof of Stake você só precisa de segurar uma parte de moedas, das moedas, para que você consiga fornecer elas para toda a rede assim que for necessário, e você vai ser recompensado por isso através de adquirir novas moedas, né? Então o Proof of Stake ele é conhecido como prova de armazenamento. Não é armazenamento, mas é prova de hold, de parte. Então quem tem mais partes ou quem segura uma parte do valor potencialmente pode ser selecionado pela rede para fazer o papel do minerador, que no caso do Bitcoin. Então ele pode ganhar novas Cardanos só por segurar a moeda, tá? Então o processo de Proof of Work ele é lento, esse é o grande problema do Bitcoin, demanda muita energia computacional e desperdiça muita energia elétrica. Então esse é o grande problema do Bitcoin. Por isso que em alguns países é inviável você fazer uma mineradora. Por exemplo, aqui no Brasil, que é uma das energias elétricas mais caras do mundo, talvez a mais cara, é impossível você fazer uma mineradora para você ter lucro, ser lucrativo minerando Bitcoins. Então muita gente utiliza o Paraguai, que tem 1/10 de energia, para conseguir fazer o processo de mineração. Já no caso do sistema de Proof of Stake, o Proof of Stake ele escolhe nós de rede, ou seja, pessoas da rede, para fazer a validação das transações. E esses nós eles são conhecidos como slot leaders, né? E através de um sistema de democracia e através de selecionar através de um sistema de características específicas daquela pessoa, ele pode buscar slots líderes ou pessoas líderes para que façam a autenticação e transação das operações. E o funcionamento da tecnologia da Cardano é através de épocas, diferentemente dos blocos de 10 minutos do blockchain do Bitcoin, ele utiliza um sistema de épocas, tá? Que são determinados por tempos diversos. Então ele é determinado por um tempo maior, mas à medida que for necessário um número de transações maior, ou seja, começar mais gente a utilizar a Cardano, começar mais pessoas a injetar dinheiro nessa moeda e começarem vamos dizer, a demanda aumentar, as épocas elas podem ser subdivididas em pequenos espaços de tempo. E isso permite com que nós maiores, ou seja, pessoas com menor poder de processamento computacional, consigam fazer parte dessa rede de transação. E isso faz com que o sistema seja mais justo, ou seja, alguém que tem um computador, um laptop de casa pode ganhar dinheiro, pode produzir mais Cardanos através do seu computador, através de transações mais simples, tá? Ao mesmo tempo que esses canais de pessoas comuns, como eu e você, a gente consegue facilitar as transações e diminuir, vamos dizer, o congestionamento da rede de transações, de transações financeiras da Cardano, tá? Então, outro detalhe é que as transações elas acontecem por banda larga. Então, o que aconteceria se houvesse milhões de transações por segundo
em um tempo muito recorde, né? No caso da Cardano, então eles pretendem subdividir a rede em várias sub-redes, que é a técnica é conhecida como RINA, ou Recursive Internet Architecture, tá? Onde cada nó ele faz parte de uma sub-rede específica e pode comunicar com outras sub-redes se assim for necessário. Então, se for necessário, se aumentar o número de transações rapidamente do dia para a noite, a rede ela vai se adaptar num período de tempo curto, para que ela consiga absorver toda aquela demanda de transações novas geradas pela rede, gerada pelas pessoas que estão pensando e que estão enviando Cardanos e outras criptomoedas entre si, tá? Então, o outro problema seria o armazenamento, que é um problema de escalabilidade também, que a grande maioria das blockchains, elas pesam muito no seu computador. Não sei se você já testou de baixar uma blockchain do Bitcoin no computador. Leva dias para você conseguir baixar todas as informações de todas as transações que já aconteceram. Como o blockchain ele é único e ele tem todos os dados desde a primeira transação que foi realizada, na Cardano não é diferente. Só que a Cardano ela utiliza 3 técnicas para tornar o armazenamento menor e você possibilitar conseguir instalar a blockchain dela dentro do seu computador sem você precisar levar, sei lá, dias e anos para baixar toda aquela informação gerada por aquela blockchain. E esse sistema é conhecido como sistema de poda, de sinergia, né, no caso, de fusão entre 3 tecnologias distintas, que é o sistema de poda, de assinaturas e de compressão. Então, através da poda, das assinaturas e da autenticação de assinaturas e da compressão de tempo, ele consegue fazer com que as transações, você não precise baixar todo o blockchain para você validar as transações, para você conseguir participar dessa grande blockchain. Você não vai precisar de um mega computador para você fazer parte dessa blockchain, o que é o contrário do que acontece hoje com as máquinas que mineram Bitcoin, tá? E a interoperabilidade é outra característica da Cardano, que é da terceira geração de criptomoedas, tá? Ou seja, os problemas que ela consegue superar é que existem hoje muitas moedas digitais e elas não conversam entre si. Então, a Cardano ela tem a intenção de ser a internet das criptomoedas, ou seja, ela quer integrar vários sistemas de várias moedas diferentes. Ela não quer que as moedas deixem de existir ou que outras criptomoedas deixem de existir, mas que elas consigam conversar entre si, que você, por exemplo, se hoje na Venezuela a maioria dos venezuelanos utilizam Dash como moeda, criptomoeda principal, e os brasileiros aqui utilizam a Nano, tá? Se eu quiser enviar dinheiro da Nano para a Venezuela e converter automaticamente em Dash, você teria que ter um intermediário, que seria uma corretora. Então você mandaria a sua Nano para uma corretora, por exemplo, a Binance. Lá dentro da Binance você converteria as suas nanos e você converteria em bitcoins e de bitcoins converteria para Dash, para daí sim você enviar. Ou seja, você teria que ter a necessidade de um terceiro, de um poder centralizado, que nesse caso seria a corretora. Então, para isso, na Cardano eles têm a intenção de fazer o quê? Que as trocas sejam mútuas, a formação de trocas de valor e de conversão entre as criptomoedas ela seja automatizada, seja de forma rápida e automatizada, tá? Além disso, os bancos e governos eles também têm o receio das criptomoedas, porque elas fazem essas unidades de poder centralizado perder o controle sobre as transações. Então, se você transaciona entre diversas moedas, você não consegue, depois de um tempo, dependendo do número de transações que você faz, você não vai conseguir comprovar por A mais B quais são os valores que você utilizou para cada transação. E no caso da rede da Cardano, isso vai ser de forma transparente desde que você assim desejar. Então, cada pessoa, cada máquina, cada pessoa que estiver na blockchain da Cardano, ela pode decidir ou não entre oferecer transparência ou anonimato. Ela é uma blockchain híbrida. Você pode oferecer você pode ser anônimo na rede, mas você também, em caso de esclarecimento para a justiça, se o governo te exigir alguma coisa, você consegue facilmente ter acesso a todas as transações de forma rápida para que você consiga entregar isso para eles. Tá? Então isso pode dar uma segurança maior, tanto para os bancos quanto para os governos,
porque a Cardano ela não tem a intenção de competir contra esses poderes mais convencionais, e sim somar a esse sistema convencional que temos hoje. Tá? Além disso, tá? Então a Cardano ela possui o Know Your Customer, que é uma tecnologia que o Google utiliza bastante, que é dependendo daquilo que você faz, das transações que você utiliza, a rede ela vai entendendo as necessidades da pessoa, do usuário. Tá? E através disso ela vai facilitando, ela vai aprimorando e facilitando as transações que forem pertinentes a você. Tá? Além disso, ela vai fazer trocas atômicas de criptomoedas, ou seja, você vai poder trocar moedas de forma como bem entender. Tá? Para que ela consiga ter a transparência entre as moedas, entre si e o Estado e o governo, no caso, e os bancos, ela vai ter um controle de metadados entre todas as blockchains existentes, levando transparência das transações entre as diversas moedas e diversas operações, assim que você tiver necessidade, que você quiser de forma transparente mostrar as transações, você vai conseguir fazer. Além disso, ela tem a Quantum Resistance, que é uma tecnologia que vai proteger ela de computadores quânticos. Então, hoje, um dos maiores desafios, um dos maiores medos, né, de quem utiliza Bitcoin é que alguém com um computador quântico consiga desfazer todas as transações de trás para frente, de frente para trás, tá? Da última para a primeira transação, através de um computador quântico que consegue fazer cálculos matemáticos complexos na velocidade absurda, e isso pode destruir uma blockchain. Então, no caso, a Quantum Resistance é um sistema de defesa contra computadores quânticos, fazendo com que essa rede, essa blockchain, ela se torne extremamente mais segura em relação a todas as outras. Tá? Então, hoje, a blockchain da Cardano, ela visa ser a mais anônima, a que pode oferecer mais anonimato, mas também mais transparência, se assim você quiser. Além disso, ela vai te oferecer o maior sistema de defesa de dados de todas as criptomoedas existentes hoje, beleza? E ela tem, e para finalizar, na tecnologia dela, o sistema de tesouro. O que é esse sistema de tesouro? Então, o sistema de tesouro é que toda vez que o bloco é adicionado à cadeia, ou seja, transações ocorrem dentro dessa cadeia, dessa blockchain da Cardano, uma parte da recompensa de cada bloco que for produzido pela rede será adicionada à tesouraria. Então, ele pega uma fatia da recompensa de cada transação que é realizada, de cada validação de transação, e ele joga dentro de um tesouro único que toda a rede tem acesso. Tá? Então, se alguém quiser desenvolver uma tecnologia dentro da blockchain da Cardano e isso for bem visto e bem quisto pela comunidade da Cardano, de todo o ecossistema, ele vai enviar uma proposta para o Tesouro, né, para pedir doações. E se as partes interessadas desse ecossistema elas se interessarem em fazer essa alteração e votarem positivamente para essa alteração, eles vão poder conceder ou não para quem enviou a ideia, para que em conjunto, de forma diplomática, todos consigam fazer melhorias no sistema da Cardano, né? E se isso acontecer, a pessoa que deu a ideia vai receber uma concessão, vai receber o dinheiro, vai receber o valor referente para fazer a melhoria e o desenvolvimento. Tá? Então esse sistema ele tem algumas vantagens principais. Então o tesouro ele continua a encher-se à medida que mais e mais blocos são descobertos. Então quanto maior a rede se torna, quanto maior o número de transações é realizado, melhor o blockchain da Cardano se torna, mais sólido ele fica, mais impenetrável ele fica. Tá? E ele é diretamente proporcional ao tamanho da rede. Então quanto maior a rede, mais os recursos são disponíveis para todo o sistema, e esse sistema também torna ele mais descentralizado, tá? Porque qualquer pessoa vai ter o poder lá dentro de tomar novas decisões, e se todo mundo concordar, vai ter as alterações assim que acharem necessárias. Beleza? Então é um sistema extremamente diplomático, é uma blockchain extremamente aberta
a mudanças, aberta a inovações e melhorias tecnológicas, tá? Então, por que e finalmente falando sobre esse vídeo, por que eu estou investindo em Cardano? Tá? Principalmente porque é a tecnologia mais promissora de todas as altcoins. Você pode estudar todas as altcoins existentes e você vai chegar ao consenso junto comigo de que a Cardano é sim a criptomoeda mais tecnológica, mais bem desenvolvida, mais bem montada de todas, né? Ela é a da terceira geração, existem outras da terceira geração como a IOTA, por exemplo, mas a IOTA e a Nano, por exemplo, elas possuem alguns defeitinhos ali que podem ser críticos, que podem levar ao fim da tecnologia. Já na Cardano a gente ainda não encontrou esse tornozelo de Aquiles aí, esse tendão de Aquiles, né? Tornozelo de Aquiles, esse tendão de Aquiles, para que a gente consiga dizer assim, pô, esse ponto é extremamente negativo, isso é um risco muito grande da moeda. Não, o único risco dessa moeda, na verdade, é a adoção em massa, né? Porque as pessoas precisam entender da tecnologia para adotar a Cardano, para adotar ela e massificar ela, ou seja, entrar $1 trilhão em Cardano, né? Hoje, de investimento. E isso seria seria assim, isso vai demorar para acontecer, provavelmente vai acontecer, mas vai demorar para acontecer ainda. E isso faz com que você seja um early adopter, né? Ou seja, você adote essa moeda antes que muitas pessoas adotem ela. Antes de muitas pessoas começarem a ver potencial nela, tá? Além disso, em 2019, pessoal, vai ter as stake pools, que vão ser liberadas. Então, os pools não é de mineração, mas os pools de validação de stake do Proof of Stake da Cardano, que vão fazer com que, independente da quantidade de Cardano que você segure, para você deixar disponível na rede, para transacionar na rede, para ganhar recompensa, ela vai fazer com que você ganhe dinheiro de forma residual, ou seja, quanto mais tempo você segurar e o maior montante você segurar, maior vai ser proporcionalmente os seus ganhos, né? Então você vai ganhar mais Cardanos, você vai ganhar mais dinheiro, você vai produzir dinheiro por segurar moedas e deixar elas disponíveis para transações, tá? Então a stake pool, o que acontece na stake pool? Então vamos dizer que nós somos o nosso pontinho A aqui. A cada transação e validação de blocos e blocos produzidos de um ponto A para o ponto Z, aqui nesse exemplo, cada pessoa que for responsável pela validação dessas transações, elas vão receber uma participação de transação. E essa participação de transação é a famosa recompensa da stake pool da Cardano. Ou seja, você sim pode produzir renda residual só de ter moedas de Cardano disponíveis para toda a rede utilizar e deixar disponíveis caminhos mais rápidos, e dependendo de onde você está nessa blockchain, você vai encurtar o caminho das transações, e isso vai, conforme a necessidade, vai aumentar a velocidade de transferência de transações, ok? E você vai receber por isso. Isso que é o melhor, né? E esse sistema ele deixa e permite com que as pessoas pequenas, né, os peixes pequenos nesse grande oceano das criptomoedas, consigam ter a mesma chance de ganhar e ter retornos financeiros que os peixes grandes, que hoje em dia, no caso do Bitcoin, no caso do Bitcoin, hoje a gente sabe que as maiores mineradoras elas detêm o maior número de recompensa e o maior número de possibilidade de recompensa de Bitcoins que são lançados a cada 10 minutos. Então, quanto mais máquinas você tem, maior é a sua chance de você ganhar aquela recompensa de 12,5 Bitcoins no dia de hoje, tá? Nos dias atuais. E a Cardano ela já incentiva ao armazenamento e segurar moedas em troca de recompensa. Tá? Então você vai ter aí praticamente você vai produzir mais moedas que podem potencialmente subir violentamente ao longo dos anos, tá? O valor da Cardano pode chegar a $100 por unidade, por exemplo, e você vai estar produzindo novas moedas, você vai estar acumulando moedas ao longo do tempo. Então, assim, o foco na parte técnica para mim é a parte mais importante,
Aí isso faz com que a gente adote a moeda antes que muita gente, antes que ela se massifique, né, que muita gente comece a utilizar. E eu até vou falar para vocês que nos Estados Unidos a Cardano é a moeda favorita dos investidores de criptomoedas depois do Bitcoin. A Cardano, eu acho que talvez a Cardano seja a criptomoeda que mais as pessoas esperam retorno dela, né? Ainda mais depois dessa queda de 97% do capital dela ao longo desse ano, mas isso pode nos trazer possibilidades absurdas. Então, pessoal, muito importante frisar que a Cardano hoje ela existe há um pouco mais de um ano, ela é muito nova, muito recente. Essa chance da gente comprar Cardano hoje é a mesma chance, ou é uma chance muito semelhante que a gente teria quando a gente tivesse comprado o Bitcoin em 2009, quando o Bitcoin não valia absolutamente nada, não valia nem 2 pizzas, né? Então, você precisa ter uma mente, uma visão de longo prazo e também uma paciência de longo prazo, né? Eu invisto na Cardano, mas eu tenho consciência de que esse dinheiro eu não vou contar com ele em pouco tempo, a menos que esses stake pools e e o preço da moeda no ano que vem, com a entrada de dinheiro institucional, ela suba absurdamente. Eu acho que faz sentido eu sacar uma parte dessas moedas, né? Eu tenho hold eterno com algumas moedas. Tem moedas que eu vou segurar para a eternidade, literalmente. E vou vender só se eu precisar de dinheiro para pagar algumas contas, né? Mas tem moedas ali que para mim faz todo sentido de segurar. E a principal delas, é que hoje eu estou passando isso para vocês, é a Cardano, né? Outra coisa, pessoal, então concluindo a nossa videoaula, eu já estou um pouco cansado, porque eu já estava, sei lá, eu já estou quase 18 horas estudando sobre essa moeda, e depois eu fui editar o vídeo e o primeiro vídeo tinha dado, sei lá, 300 slides, né? Eu consegui diminuir para 50. Então, assim, pessoal, a Cardano, ela não se baseia apenas na filosofia sólida, mas também na ciência hardcore, ou seja, ela é a moeda ou a blockchain que tem mais tecnologia, mais mentes envolvidas, mais inteligência humana envolvida. E isso por si só, para mim, é uma vantagem significativa em relação aos concorrentes. Porque assim, quando a gente vê um grupo de pessoas lutando junto para fazer com que uma tecnologia seja construída de forma mais harmônica e perfeita possível, de funcionamento beirando a perfeição, e pensando assim que num futuro não muito distante a gente possa chegar a um ponto de usar só criptomoedas e talvez universalizar uma moeda apenas para trabalhar, para operar em todos os países, né? Que é algo que a tecnologia pode nos levar, né? Nesse futuro. Eu acredito que a Cardano, dentre as existentes atualmente, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas dentre as que existem atualmente, na minha opinião, tecnologicamente falando, é a melhor criptomoeda disponível no mercado hoje, que você pode adotar ela antes de todo mundo, antes da grande maioria começar a adotar ela, e você perder a oportunidade de falar, putz, falaram para mim de Bitcoin em 2009, não comprei, em 2011 não comprei, aí agora em 2016 eu resolvi comprar. Então, essa oportunidade pode estar acontecendo com a Cardano. Pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja se lamentando, ou pessoas que não compraram a Cardano estejam se lamentando. Putz, o cara lá falou sobre a Cardano, várias pessoas falaram sobre a Cardano e eu não comprei, né? Mas posso dizer sim que a Cardano ela é uma tecnologia muito mais avançada que o Bitcoin, e ela tem um processo de criação, de fundamentação completamente transparente. Você consegue acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento da tecnologia dessa moeda, tá? E o preço acessível, então, para que qualquer um consiga iniciar o armazenamento, para mim é um dos pontos mais fortes hoje em dia, porque hoje eu até vou voltar aqui, eu vou entrar no CoinMarketCap, a gente vai ver junto aqui que o preço da Cardano, tá, hoje está em 0,050 cents, e eu comprei ela a 0,022 centavos, então praticamente já dobrei o meu capital com a Cardano desde que eu comprei ela, tá? Então, pessoal,
vocês têm que entender que a Cardano, e ela tem asterisco aqui porque o supply dela, ele não é bem, ele não é bem aberto para todo mundo, mas ele vai diminuir, a tendência é esse supply, essa quantidade de moedas ao longo do tempo diminuir, fazendo com que o preço da moeda eleve absurdamente, tá? E deixa eu só ver qual o preço que ela chegou no último ano, só para vocês verem o potencial dessa moeda aqui. Vamos pegar o CoinCheckup. Cruz, cheguei cansado de falar, hein? Caramba! O supply dela, o valor mais alto que ela já chegou foi a $1,15. Então, o potencial de crescimento dela é absurdo, né? Ela já chegou a valer $1,15. $1,15 e hoje ela vale 0,04 centavos, ou praticamente aí 5 centavos de dólar. Então, vocês têm uma ideia da capacidade de crescimento que essa moeda pode chegar. Em 7 dias, ela já subiu 56%, tá? E isso que no primeiro trimestre, pessoal, não se esqueça que vai ser liberado os pools de stick, os stick pools, que a gente pode ter a participação maior de moedas agora, enquanto ela está na baixa, né, num valor muito baixo, e a gente sim pode ter uma alta rentabilidade com essa moeda já em 2019, né? Talvez você não queira rodar para a vida toda, como é o meu caso, mas na minha concepção e na minha ideia é rodar para o ano que vem, fazer participação desses pools, deixar meu computador disponível para fazer as transações, né, na rede, e à medida que com o tempo aumentar o número de transações da rede, a minha participação seja cada vez maior. E o meu rendimento também. Outro detalhe importante aqui, quase esqueci. Aqui existe a calculadora da Cardano, tá? Onde você pode calcular. Hoje eu tenho aí aproximadamente 100 mil Cardanos, tá? E com 100 mil Cardanos, deixa eu só ver aqui. Está certinho aqui. Fazendo 100 transações por época, tá? 100 mil transações por época, ou seja, um número razoável de transações, seria 0,2 transações por segundo. Tá? Para isso acontecer, tem que ter bastante gente operando nessa rede. Eu teria aí um rendimento aproximado de 528.000% em um ano de Cardano, ou seja, eu conseguiria ter mais Cardanos ao longo de um ano com esses dados, né? com esse valor aqui. Deixa eu fazer uma modificação aqui. Então, hoje uma Cardano é 5 centavos, né? Vai comprar vários aí. Deixa eu só ver se está certinho aqui, pessoal, que essa calculadora eu estou desconfiado que não. Então, essa calculadora está disponível no site lá, tá? Ó. Tá. É porque antes estava errado o total stake. Então, assim, hoje, pelo volume de moedas que existem hoje, a gente pode chegar a 3%. Mas com o mesmo valor, independente do número de moedas que você tem, então vamos dizer que eu tenha 20 mil moedas, ao invés de 100 mil. Tá? Eu tenho 1/4 de moedas que eu realmente guardo, né? Mesmo assim, dependendo do número de transações, eu vou ganhar ali 3% ao ano. Só de manter moedas paradas. Então, eu vou produzir novas moedas ao ano. Porém, se o supply dela cair, se o supply dela chegar a 10 aqui, vou botar 10 bilhões, ele vai já dar 5%. Tá? E a tendência natural é de quanto maior o número de participantes e maior número de queimas de moedas, maior vai ser a nossa rentabilidade, maior vai ser o crescimento do valor da moeda. Então, cada moeda, além de ela subir mais, você ainda vai ganhar uma porcentagem de participação maior à medida que as moedas elas se tornem cada vez mais raras, né? Cada vez mais queimadas, né? No caso. Então, pode acontecer queima de moedas, pode acontecer diversas coisas que podem fazer com que essa moeda ela se torne extremamente deflacionária e ela consiga crescer a uma velocidade maior do que o próprio Bitcoin. Então, se hoje eu tivesse que apostar em uma moeda no longo prazo, hoje eu apostaria em Cardano. Beleza? Posso estar enganado, pode ser que surja uma outra moeda, pode, nada é garantido. Por isso que 90% do meu portfólio de investimento está em Bitcoin,
tá? E em outras em altcoins, eu dividi aí quase 2% em altcoins, né? E você, aqui no caso do site da Cardano, você consegue acompanhar o roadmap, o desenvolvimento da moeda, né? E você consegue ler aqui e ver a porcentagem do desenvolvimento, né, de cada tecnologia, subtecnologia, tá? Ó, até aqui está o Quantum Resist Signatures, tá? Que são as assinaturas de resistência quântica, que está em 50% de desenvolvimento, ó. Então isso aqui é interessante você ver que ainda tem muito chão para essa moeda finalizar a sua tecnologia total, né? Fazer ela ser full, né? Completa. Mas o legal disso, e é por esse motivo que eu comprei, que eu estou acumulando Cardano, é que por causa desse desenvolvimento que ela vem crescendo, né? Que ela vem realizando ao longo do tempo, ela vai nos dar a possibilidade de comprar o mais barato possível. Por isso que hoje ela vale centavos e de repente ela vai chegar a 20 dólares por unidade, 100 dólares por unidade. Pode acontecer. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é para segurar para a vida. Eu vou segurar para a vida, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha fritado muito o cérebro de vocês. Eu sei que é bem difícil. A Cardano, a tecnologia dela, eu acho que é a mais difícil de ser explicada. Eu tinha feito, sei lá, uns 200 slides explicando minuciosamente toda a tecnologia dela. Mas é tanta coisa, é tanta informação e é tanta coisa nova que eles vão adicionando nessa moeda, que ficaria aí um vídeo insustentável, seria um vídeo que não daria para aguentar ouvir minha voz de gralha, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado.